Saúdo a todos com a paz do Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Abba eterno, o Pai eterno Yahweh, do Filho eterno Yahushua e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh. Shalom a todos. Meu chamado em Cristo. Todos nós, salvos em Cristo, somos escravo do mesmo Senhor, o Filho eterno Yahushua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido. Porém, essa escravidão espiritual é uma real liberdade em Cristo, porque tornamos cativo ao Senhor nosso Deus, sendo obedientes e submissos ao Deus vivo, o Criador, por amor, com temor e não por medo, porque realmente somos libertos em Cristo, o qual estamos crucificados com Cristo e vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivemos na carne, vivemos na fé no Filho do Deus vivo, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. A verdadeira liberdade é aquela que nos livra das algemas do pecado, do poder e servidão. Aquele que foi chamado no Deus vivo, no Criador, nas pessoas do Abba eterno, do Pai eterno Yahweh, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, do Filho eterno Yahushua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido, e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh. Mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor nosso Deus, e assim também o que foi chamado, sendo livre, escravo é de Cristo. Por preço fostes comprados, mas vos façais escravos de homens. Irmãos, cada um fique diante do Deus vivo, o Criador, no estado em que foi chamado, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Aleph Corintiá, em 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 22 a 24. Aleluia, glória. Nós amamos o Deus vivo
o Criador, porque Ele nos amou primeiro. Quando aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, no dia 7 de setembro de 1999, com 3 meses, no mês de dezembro do mesmo ano de 1999, fui batizado nas águas. No mesmo ano de 2000, sonhei com um edifício todo de vidro que ligava da terra aos céus. Nesse edifício existiam uns cômodos vazios e outros cheios de água. Quando olhei para aquele edifício que ligava da terra aos céus, perguntei ao Deus vivo, o Criador, qual será a minha posição nesse edifício que liga da terra aos céus? Nesse mesmo ano de 2000, pedi ao Deus vivo, o Criador, para me revelar o que realmente Ele queria comigo no reino de Deus, aqui na terra dos viventes. Numa visão, Ele me levou para um monte, e naquela visão vi uma grande montanha que tinha um grande relógio, o qual representava o tempo do Deus vivo. Quando eu olhei para os ponteiros daquele grande relógio, naquela grande montanha, eu cheguei a ver o dedo indicador da mão direita do Deus vivo, que foi até aquele grande relógio, e com o dedo polegar da mão direita tocou nos ponteiros daquele grande relógio, e voltando os ponteiros, zerou as horas, os minutos e os segundos. No mesmo instante, vi o tempo voltando, retrocedendo, pois se movia tudo naquela montanha, voltando para trás no tempo. Entendi que o tempo tinha zerado para minha pessoa como velho homem, para minha alma vivente, em corpo, alma e espírito, porque eu era um novo homem e tinha nascido de novo pela palavra do Deus vivo, com a atuação do Espírito Santo eterno. Eu estava em Cristo como uma nova criatura, e as coisas velhas já tinham passado e tudo se fez novo. Naquele mesmo ano de 2000, continuei buscando ao Senhor nosso Deus, adorando o Criador
em espírito e em verdade, mas sempre questionando ao Criador o que Ele realmente queria comigo. No mesmo ano de 2000, o Deus vivo, o Criador, numa visão me mostrou um grande lago cheio de peixes. Naquele grande lago eu pesquei vários peixes pequenos e muitos peixes grandes. Naquele mesmo ano comecei a apregoar a palavra do Deus vivo e ganhar alma para o reino de Deus. O sábio de coração será chamado prudente, porque tem uma fé sentida no coração, ou seja, na mente, o qual é dotado de discernimento espiritual e inteligência vinda do Deus vivo, o Criador, que com a doçura dos lábios aumenta o saber, porque o coração do sábio é mestre da sua boca e fala com prudência. Diante do nosso chamado, vamos ter responsabilidade de cumprir o que fomos ordenados pelo Deus vivo, o Criador. Portanto, vamos manter a comunhão constante com o Deus vivo, o Criador, permanecendo na vontade dele, para estarmos providos de toda ajuda divina necessária para cumprir com o nosso chamado, com a nossa missão dada pelo Deus vivo, o Criador. Não seja só ouvinte da palavra do Deus vivo, mas seja também praticante. Não vamos falar só do amor, e sim praticá-lo, soltando as amarras que nos aprisionam uns para com os outros, convivendo na prática, sendo pregador e praticante. Vamos viver e pregar e viver a palavra do Deus vivo, do Criador, nas pessoas do Pai eterno e do Filho eterno e Alxa, e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh. Que a graça de nosso soberano Rei, o Filho eterno e Alxa, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, o amor do Abba eterno, do Pai eterno e o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, e a comunhão do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, seja com todos.